Arianos, todos bem? Espero que sim. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Se você chegou agora, esse é o canal Tarô com Michele Molina. Sejam todos muito bem-vindos. Já aproveite para se inscrever, o canal é novo. Convido vocês também a estar conhecendo as outras redes sociais, @Michele Molina. Estou lá no TikTok, estou no Instagram, tá? Com conteúdo mais criativo. E vamos para mais uma leitura coletiva aqui para vocês, tá bom, arianos? Abre sua mente, seu coração para estar recebendo as mensagens aí, o direcionamento, tá? E a espiritualidade estará passando aqui para você através deste canal. E vamos, então, ver qual é a mensaginha que se inicia aqui, sobre o que nós iremos falar. Vou abrir sem deixar e vamos ver aqui. As amizades são presentes divinos. Os amigos são seres abençoados pela missão de nos mostrar nossas fraquezas. Junto deles, podemos transformá-los em fortalezas. Você que está um pouquinho afastado, um pouquinho afastada, tentando lidar com o mundo sozinho, sozinha, pense o quanto as amizades podem ser muito mais do que superficialidade mesmo, tá? Encontre um abrigo para um amigo, para um colo que você esteja precisando, um desabafo que a gente tem, que a gente leva ali para um amigo, para uma amiga da gente ali, realmente acaba transformando muitas coisas ali, trazendo pontos que a gente não está percebendo, ou até percebe, mas não consegue concretizar isso. Então, aqui, essa mensaginha para você, para te encorajar de alguma forma a procurar alguém, né? Alguém leal aí, no qual você possa estar dividindo a sua batalha interna que você está carregando sozinho. Tá bom, Ariane? Vasculhe a sua mente, organize-a. Livre-se do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente. Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Separe o que é o seu e do que é o demais. Separe o que é seu do que é dos demais. E assim estará mais próximo do seu caminho. Então eu percebo aqui que muito ariano está se deixando martirizar por pensamentos que não são seu mesmo. Você pode estar captando a energia das pessoas ao seu redor, dentro da sua própria casa, dentro do trabalho, e provavelmente ariano aqui, ariana, deve ser um pouco sensitivo, então, sei lá, se acredita ou não acredita nisso, mas isso é real, né? Ou não é o fato de a gente não acreditar numa coisa que ela não existe, ainda mais se tem provas e, enfim, né, de outras pessoas. Aí vai do seu livre-arbítrio, né, de procurar se equilibrar dentro disso, colocar isso em consciência, ter isso em consciência e usar do seu racional também para procurar entender o que são essas energias e que maneira você pode estar fazendo com que você se limpe disso ou se bloqueie disso, de que maneira, que prática você pode estar exercendo para que você limpe o seu campo. Um banho, algumas práticas espirituais, como acender uma vela, uma oração, né? Ervas, incenso, alguma coisa que você possa estar fazendo através de uma prática antes de você sair de casa, tá? A maneira como você se abre, se comunica, interage com essas pessoas também. E aqui o mais importante é os pensamentos constantes que você está carregando sobre si, sobre o medo, sobre as aflições, sobre os receios de vivenciar de repente as mesmas coisas e você carregando algumas inseguranças que tem no seu campo por experiências negativas, mas elas estão sendo alimentadas por energias densas que você está captando que não é sua. Entendeu o recado, né? Espero que sim. Vamos ver agora com o tarô o que mais que a gente tem de recadinho aqui para a energia de Áries. Vamos ver o que mais que a gente tem para Áries. Vou tirar aqui 3 cartinhas. Temperança e 4 de espadas. A primeira que saiu foi a energia do enforcado.
Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha, logo de cara eu já captei aqui uma energia, um pouco de estagnação, um pouco de vitimismo, um pouco de tô numa situação que na qual eu não consigo sair ou acredito não ser capaz. Existe aqui ariano que está parado demais, preso demais, na solitude demais. Aqui é quando você precisa de um tempo para você se olhar, para você curar, para você ressignificar, mas está parado demais, está parada demais, está olhando demais, entende? Então, assim, eu preciso me reequilibrar, mas você está precisando equilibrar a maneira como você está tentando equilibrar isso, entende? É como se você se colocasse assim, muito numa posição, Ares, de que ai, sabe, eu não posso, eu não consigo, eu não sei como fazer, tá melhor assim, e eu vou deixar quietinho do jeito que tá mesmo, uma hora isso vai mudar, uma hora isso eu vou ser reconhecido, eu vou ser valorizado pela vida, pela espiritualidade. Então tá faltando um pouquinho de ação aqui também, tá? Para você equilibrar isso, viver algumas experiências diferentes, uma dinâmica diferente, tá? Vamos ver o que mais aqui. O que mais que a gente tem para a energia de Áries? A energia do 8 de espada, mais uma vez falando sobre esse aprisionamento mental que você está tendo sobre você, sobre alguma situação que está te limitando mesmo, essa estagnação. É como se assim, eu não me movo porque eu acredito que não vai dar certo. Eu não me movo, eu não saio disso, eu não vou sair dentro dessa dinâmica porque eu não acredito em mim, tá? Eu sei que eu mereço, mas ao mesmo tempo eu desconfio. Eu não vou sair daqui porque eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de. Tenho medo, eu não posso, eu não mereço, eu acho que a minha vida está fadada a sofrer, a não ter ninguém, ou ter um relacionamento tóxico o resto da vida. Eu estou limitado aqui a me manter preso dentro desse emprego, dentro desse relacionamento, dentro dessa dinâmica. Eu acho que não tem outra saída, eu vou ter que ficar cuidando dessa situação, dessa pessoa, e isso tá demais na sua energia, tá? Isso tá demais na sua energia. Vamos ver aqui qual que é a sua força. 6 de espada, a necessidade, né, e a capacidade de você conseguir, Aries, sair dessa situação, tá? Você consegue, sim, de certa forma, olhar para essa situação e mesmo com medo seguir em frente, sabe? Buscar um novo propósito, buscar algo diferente de mesmo sem saber o que vai ser lá na frente, mas você tem essa capacidade, você tem essa força de estar superando esses desafios tão difíceis, tá? De você sair dessa mentalidade de situações, né? A mentalidade alimentada por você mesmo, de que essa bagunça interna vai ser o motivo da minha vida, vai ser um movimento que eu vou ficar alimentando. Não. Aqui essa carta ela tá como o seu poder, o seu positivo, o que você tem de melhor? É de sair da bagunça, é de, sabe, e caminhar para lugares melhores, fazer escolhas melhores, escolhas que vai te alimentar um pouco mais, sabe? É um processo doloroso, é difícil, é desafiador, mas é necessário e você consegue estar superando isso. Você consegue deixar situações e modificando o seu dia a dia, saindo de lugares, deixando situações, e não é só sobre pessoas, tá? Aqui é sobre pensamentos, sobre coisas que você tem guardados, receios, inseguranças, né, que você carrega dentro de si, e você realmente está seguindo em frente, tá? Você está seguindo, deixando a vida conduzir você para um lugar mais, para um lugar melhor, mesmo você não sabendo qual vai ser o resultado de tudo isso, tá? Vamos ver aqui o que está mais em evidência, né? Incapacitando a energia de Áries nesse momento. O que mais está incapacitando a energia de Áries nesse momento? O que está maior desafio aqui na energia de Áries? Vamos tirar mais uma aqui. Qual é o maior desafio? A energia do 5 de ouros, mais uma vez.
né? Nem vou tirar mais cartas, é sobre isso. 5 de ouro, seu maior desafio, seu maior medo, seu maior obstáculo é de não se sentir capaz, é de medo de tentar novamente, e você ser rejeitada, e você sofrer de novo, você não se sentir merecedora, não dar certo, sabe? Você não conseguir se reconstruir. E aqui um nível emocional muito de escassez emocional. A gente pode estar falando o emocional, a escassez no campo emocional, nós podemos estar falando da escassez mesmo de não conseguir se reconstruir novamente dentro de um trabalho, dentro de uma profissão. Então, aqui realmente você precisa estar superando essa energia do medo, sabe? O medo de não conseguir, o medo de não seguir em frente, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de realmente não ser valorizado, não ser reconhecido, de tentar e, sei lá, ser rejeitada, ser traída, ser desvalorizada, sabe? Eu não encontrar alguém que seja compatível comigo, um emprego que realmente vai me olhar e vai me valorizar. Então, essa energia de escassez está muito pesado, tá? Não só ela, né? Tudo isso, né? Esse momento que vocês precisam estar acendendo uma força que impulsione a energia de Ares para, sabe, sair dessa estagnação, de sair desse vitimismo no sentido de eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. É como se isso estivesse pesando, sugando a sua energia. E você precisa lidar contra essa força, tá? Contra essa energia. Aqui vale também você fazer até um ritual simbólico aí de corte energético para essa energia do 5 de ouros, sabe? De você não se sentir competente, de você não se sentir amado, amada, valorizado, ou até mesmo merecedora de alguém melhor na sua vida, de um emprego melhor, de uma posição novamente, sabe? É como se assim, eu já tive, eu tenho, mas se eu olhar para isso de novo, mais uma vez eu vou ser prejudicada. Então, preste atenção nessa sua emoção que você está alimentando, o trauma que você viveu quando você saiu desse relacionamento, quando você saiu desse trabalho, quando essa energia, essa emoção do abandono, da rejeição, foi instalado e foi alimentado novamente. Porque se o seu campo emocional sentiu que isso gerou um trauma e fez com que isso virasse um trauma para você, então você pode ficar querendo, almejando um relacionamento, um trabalho, uma autossuficiência, sabe? Só que você quer isso, mas a sua emoção, o seu campo emocional está emanando uma energia de medo, de escassez. Ou seja, se você conquistar isso novamente, porque lá atrás você já conquistou e deu ruim, então eu te protejo. Então o seu campo emocional vai te proteger. O seu inconsciente vai proteger você, porque ele vai falar o quê? Qual é o alerta? Opa, peraí, se você se relacionar novamente, você vai ser rejeitada, vai terminar. Se você aparecer novamente e começar a crescer dentro do seu trabalho, eles não vão te valorizar, você vai acabar perdendo sua essência, você vai ser desvalorizada. Então não é melhor, não é melhor isso. Então toda vez que você começa um relacionamento, você sente que não vai para frente. Você começa a ganhar, mas parece que não sai disso. Por quê? Porque no seu campo emocional isso está travando você de alguma forma. Porque é uma defesa que você precisa olhar para isso e começar a conversar com o seu inconsciente de que não, tá tudo bem. Eu sei que foi difícil, eu sei que foi chato, eu sei que te gerou medo, mas vamos olhar para aquela situação de forma diferente, Ares? Vamos olhar para tudo aquilo e vamos dar para cada um o seu poder mesmo, para cada um dar ali, colocar cada um dentro do seu quadrado e reconhecer que você fez escolhas conforme você tinha consciência lá atrás, se o outro errou com você ou não, isso é dele, tá? É o campo emocional dele que acabou acolhendo aquela informação e ele agiu conforme a necessidade do inconsciente dele. Porque talvez se ele te valorizasse, ele sentia que ele ia perder algo. Então ele precisou te desvalorizar para ele não perder aquele trauma que o inconsciente dele fez ele lembrar. Mas e você dentro desse papel, Ares?
Por que que você se deixa levar por essa energia? Por que que você se deixa se sentir incompleta, sabe? Com essas situações inacabadas, você precisa recuperar a sua força também. Entender que tudo ali fez parte, você fez o seu melhor e que você precisa olhar para essa energia e entender agora, falar com o seu inconsciente agora que vocês não precisa mais, ele não precisa mais ficar te protegendo, né? Do belo, da prosperidade, do amor, de você ser reconhecida, de você começar a prosperar, de você ser amada novamente. Ele não precisa te proteger disso porque existe a possibilidade de você ser rejeitada. Mostre para o seu inconsciente, conversa com as suas emoções e mostre para ele que tá tudo bem, isso faz parte da vida. Se vocês caírem e ter uma decepção, vocês vão se reerguer de novo. Então, mostre para ele que após a rejeição, vocês se levantam muito mais forte, porque o seu inconsciente, ele não tá conseguindo enxergar isso, Ares. Ele tá olhando somente para a dor daquilo que aconteceu. Sabe, a traição que você teve, o casamento, o namoro rompido, o trabalho, o projeto que não deu certo, as relações que não estão dando muito certo para você, que chegando até um certo nível de tá tudo bem, tá tudo feliz, de repente parece que tem um afastamento ali, então parece que as coisas não fluem 100% da maneira como você gostaria. Então ele tá registrando somente o que causou dor, mas ele não tá lembrando de que depois daquilo, olha o tanto que a gente mudou, olha o tanto que a gente cresceu, olha o tanto que eu aprendi. Hoje eu tô mais assim, eu tô mais assada, hoje eu tô mais alerta para os sinais vermelhos e tá tudo certo, vamos dar as mãos e vamos seguir em frente. Não precisa ficar recuando só quando aparece a dor. Vamos olhar mais para os aprendizados e assim você começa a alimentar e trabalhar cada vez mais o seu poder do inconsciente, o seu campo emocional. Você vai se liberando, se entendendo e dando abertura para caminhos novos para você. Tá bom, Alice? Vamos ver aqui, mensagem aqui do oráculo, né? Acredite no poder da sua própria magia. Já caiu uma cartinha que se chama Bruxa. A justiça está a caminho. Gotas de chuva, dê uma chance a elas. Não fuja do que você sabe que você precisa fazer por medo. Biblioteca, assuma o controle da sua narrativa. É sobre o que eu falei. Olha para o seu inconsciente, ó. Bora libertar, se libertar dessa energia dos 5 de ouros. A gente caiu, a gente se machucou, mas e aí? Depois disso, olha o tanto de coisa que aconteceu. Por que ficar ali registrando e me moldando só em cima do que foi trágico? Por que não vamos alimentar as coisas boas? Vamos viver em cima das coisas boas, dos momentos que eu tive feliz, que eu superei, que eu aprendi, que hoje eu olho e vejo o quão maravilhoso e maravilhosa eu sou. Então, é sobre alimentar isso. Então, se possível, faça essa conversa interna através do seu inconsciente, olhando para isso, ressignificando essas situações, começa a lembrar e começa a mudar a maneira como você via a situação, que as pessoas agiam, falavam, como quem era você. Começa a dar o poder para cada um aí, e, sabe, de cada um, e pegar o seu, tá? Deixar aí para cada um que é de cada um. Faça ritual. Eu gosto muito de fazer um ritual simbólico, que eu pego uma vela branca, um copo de água e faço uma carta terapêutica, sabe? Eu escrevo ali tudo o que eu sinto, ó, quais são as emoções que eu estou sentindo quando eu olho para essa cena e deixa a primeira cena que vir na sua mente, Ares. E começa, seja franco, olha, eu queria que morresse, eu queria que não sei o quê. Começa a despejar ali e começa a puxar em você todas as vezes que essa emoção, às vezes vai ser situações diferentes na sua vida, mas que você sentiu aquela mesma situação, foi no seu emprego, foi no trabalho, foi quando o seu cachorro morreu, quando a sua vizinha brigou com você. Nós estamos falando sobre o sentimento. A situação aqui, material, é N coisas. Quando você foi lá na fila do pão e alguém falou alguma coisa e fez você sentir a mesma coisa. Ai, a mesma emoção que você sentiu ali na fila do pão, quando seu marido fez alguma coisa ali, você sentiu a mesma coisa. Ah, mas aqui foi uma traição e lá a moça foi mal educada comigo. Ok, a situação materialmente aconteceu diferente, mas emocionalmente foi tudo igual. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo isso você vai escrever, que você vai sentir. E depois você começa a fazer afirmações em cima daquilo. Que não, eu devolvo o meu poder, eu sei que eu posso, eu sei que não. E começa a falar.
Você faz esse ritual simbólico com confiança, assina. Depois você pode queimar ela, se você quiser, tudo com segurança, tá, gente? A vela aí, fogo, né? Espero, vocês são adultos, né? Queima ali, joga umas ervas de camomila, deixa queimar, deixa sentir que esse ato simbólico realmente você está quebrando essa energia, aquilo está dissipando dentro de você, você está ressignificando isso, sabe? Depois você descarta no lixo ou vai num jardim bonito e sinta que você está quebrando essa energia, esse medo, essas inseguranças, que você vai começar a olhar agora para o que te alimenta de positividade. E você pode fazer isso quantas vezes você puder, quiser, faz numa semana, depois de uns 7 dias, faz novamente, ou se você sentir a necessidade de fazer pelo menos a afirmação, depois de uns 3 dias, faça novamente. Mas você entende, procure um caminho de você se autovalorizar e você disciplinar novamente o seu inconsciente. Você precisa estar olhando para o seu campo emocional. Você mudando esse seu campo emocional, você vai conseguir mudar muita coisa na sua vida material. As realizações que aqui apareceram, né? As realizações do seu propósito de alma, de você se sentir mais leve, começarão a ter portas abertas para você, porque na verdade elas já estão, é que você não entra porque o seu campo emocional ele está ali realmente bloqueando, ele está ali realmente fechando as portas, simplesmente te protegendo de sofrer, tá? Mas tem que lembrar que os desafios estão ali, a gente cresce na dor também, então você precisa conversar com o seu inconsciente sobre isso, tá bom, Ares? Gratidão por ter ficado até aqui, aguardo você na semana que vem e até mais.